Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 20 de agosto, terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum, e celebramos hoje a memória de São Bernardo, abade e doutor da Igreja. Bernardo nasceu na França, em Dijon, em 1090, e morreu em Claraval, 20 de agosto de 1153. Após Roberto, Alberigo e Estevão, São Bernardo foi pai da ordem cisterciense. A obediência e o bem da Igreja o impulsionaram a deixar o sossego monástico para dedicar-se às mais graves questões político-religiosas do seu tempo. Foi mestre de direção espiritual e educador de gerações de santos e deixa em seus sermões, de comentar a Bíblia e a liturgia, um excepcional documento de teologia monástica, mais que ligado à ciência, liga-se à experiência do mistério de Deus. E assim, São Bernardo inspirou a piedosa afeição à humanidade de Cristo e à Virgem Maria, grande devoto da Virgem São Bernardo. O Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 19, versículos 23 a 30. Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. O risco do acúmulo de riquezas é uma questão presente nesta liturgia de hoje. Por um lado, na profecia de Ezequiel, vemos o rei de Tiro, que ao acumular uma fortuna, tornou-se orgulhoso e soberbo. Diante da opulência, confundiu a si mesmo com o próprio Deus. O rei de Tiro não conseguiu reconhecer que tudo o que existe pertence ao Senhor. O profeta prenuncia sua morte violenta, a qual será distante de Deus. Por outro lado, o texto de Mateus nos propõe a ideia do abandono das riquezas para sermos autênticos discípulos do Senhor. O rico é aquele que basta a si mesmo, fechado em suas falsas seguranças e mesquinho em suas ações. Não precisa contar com ninguém, e nesta lógica fecha-se ao Senhor. Mas mesmo diante deste entrave, desta dificuldade, o Senhor afirma que para Deus todos podem ser salvos. A salvação é universal, ou seja, aqueles que têm um coração aberto, generoso e atento à vontade do Senhor, podem contemplar plenamente a salvação. Deus abençoe todos que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.